para você, nosso amigo, nosso irmão, seja daqui do distrito de Tapes, seja você internauta que está nos acompanhando pelas redes sociais. É um prazer, é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez e hoje à noite para estudar um tema bem importante. Eu quero convidar você para nós cantarmos juntos uma música que está entre os CD Jovens, que é a música Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Vinde às águas, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Chegou o momento de orar e eu quero convidar você para elevar os seus pensamentos ao céu, fechar os seus olhos, nós vamos conversar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai amado, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada amigo, que
Que o Senhor tome nas suas mãos as lutas, as dificuldades, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que ao meditar na tua palavra hoje à noite, mais uma vez sejamos abençoados pelo Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu hoje à noite quero meditar com você naquele tema que eu havia proposto pelo WhatsApp. Não há nada novo embaixo do sol. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, aonde encontramos esse texto. Eclesiastes 1, verso 9, a Bíblia diz assim: O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, há de novo debaixo do sol. Muitas coisas se repetem nessa vida. E a internet não seria diferente. A internet, vez após outra, repete notícias antigas como se fossem atuais. E assuntos que já foram, voltam novamente. E no meio disso, existem notícias requentadas, dadas como novas. Existem notícias falsas do passado que voltam como se fossem novas. E você se lembra aí que no dia 8 de maio era para ter acontecido 3 dias na escuridão? Você recebeu isso no seu WhatsApp? Essa história de 3 dias de escuridão não é nova. Ela surgiu em 2012. A primeira vez nos últimos tempos que se falou sobre 3 dias de escuridão foi em 2012. Mas aconteceu também em 2014, mesmo tipo de notícia, só que agora não mais 3 dias de escuridão, mas 6 dias de escuridão. Depois, em 2015, voltou novamente essa história dos 3 dias escuros. E por fim, em 2017, o fim do mundo estava marcado, inclusive com data. 23 de setembro seria a data do fim do mundo. E aí, por fim, novamente, o pessoal começa a falar sobre 3 dias de escuridão. Essa notícia de 3 dias de escuridão aí, como eu estou lhe dizendo, ela já é antiga, requentada. Mas a gente corre um sério risco quando recebe esse tipo de coisa, por exemplo, de um conhecido, de achar que aquilo seja verdade. Por isso, em se falando de internet, a gente precisa desconfiar das coisas. A gente precisa desconfiar para não cair no erro. As pessoas que diziam que dia 8 de maio iria ficar tudo escuro, a maioria delas apagou da internet aquilo que tinha postado. Mas há vídeos de pessoas refutando aquilo que tinha sido dito. Esse pessoal apaga porque, claro, senão eles vão cair em descrédito. E como é que eles vão lançar a próxima notícia sensacional se aquela anterior que não aconteceu estiver lá testemunhando contra eles? Por isso, tem que apagar. E eles apagam. Apagam para poder daqui a pouco soltar mais uma outra. Fique de olho, fique esperto. Não caia nas falsas notícias. Não vá pelo que você ouvir dizer por aí sem ter fonte segura. Sabe? O duro de tudo é gente que confia em Deus e crê na Bíblia
passar para frente esse tipo de notícia. Eu quero convidar você para nós lermos alguns textos da Bíblia, e o primeiro texto que eu quero ler com você está em Deuteronômio, capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia. Deuteronômio 18, verso 22. Olha só o alerta que Deus faz aqui para nós. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhais medo dele. Deus aqui fazendo uma advertência de que nós não devemos crer em profetas que dizem coisas e elas não acontecem. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 13, verso 9. Veja, isso é algo tão sério, essa questão de profetizar coisas que não são verdade. Isso é algo tão sério que Deus, na sua palavra, deixou registrado o que ele vai fazer com essas pessoas que profetizam aquilo que ele não pediu. Ezequiel capítulo 13, verso 9, a Bíblia diz assim: minha mão será contra o profeta que tem visões falsas, que adivinham mentira. Não estará no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, e nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. O profeta que ele fala o que Deus não pediu, ele está fora do céu. O nome dele não vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, é complicado quando a gente vê esse tipo de profecia falsa rodando por aí. 1 João, capítulo 4, verso 1. Agora, nós precisamos prestar atenção nesse conselho de Deus que é para mim e para você. 1 João 4, verso 1. A Bíblia diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Está entendendo isso aqui? Nós não podemos acreditar, porque foi o vizinho que mandou, porque foi um amigo que mandou, porque foi um adventista que mandou. A gente não pode simplesmente acreditar. A gente tem que testar se aquilo ali está certo ou não. Porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. E nós devemos provar se esse espírito é de Deus ou não. E qual a maneira de provar se o espírito é de Deus ou não? Bíblia, Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, verso 20. A Bíblia, ela deixa claro como que a gente pode saber se um profeta é verdadeiro ou falso. Claro que nós poderíamos fazer um estudo bem mais detalhado, mas eu vou pegar apenas um texto, e esse texto é suficiente para você não cair em armadilha, tá bem? Então, Isaías 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, a lei de Deus, os 10 mandamentos, testemunho de Jesus, se eles não falarem assim, eles não têm luz. Eles estão perdidos, estão no escuro. Perceba, antes de acreditar em uma notícia de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de qualquer lugar,
veja se aquele dito profeta, ele vive a obediência dos mandamentos de Deus. Se ele não vive a obediência dos mandamentos de Deus, se ele não vive conforme o testemunho de Jesus, esse profeta é falso. Esse profeta é falso e você não deve cair na conversa dele. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o início do verso diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O duro de tudo é que quando aparece esse tipo de profecia mirabolante, com coisas assim que chamam a atenção, que deixa a gente assim, chocado, isso aí só serve para o seguinte: primeiro, colocar o evangelho em descrédito. Porque quando aparece esse tipo de coisa alarmista, quem é um pouquinho estudado vai dizer assim: e ser crente não é coisa inteligente, não. Porque olha lá no que eles estão acreditando. Tá entendendo isso? A gente acaba dando margem para esse tipo de gente falar assim: e ser crente é ser... Não quero usar o termo burro aqui porque é muito pesado. Mas é o que eles dizem por aí. E esse povo aí é o povo que não tem inteligência. Outra coisa, esse tipo de notícia fantástica, sensacionalista, só serve para dizer que a Bíblia bitola as pessoas. Aí o descrente vai dizer assim: tá vendo lá, ó? O que a Bíblia faz com as pessoas? Olha lá, um bitolado. Tá vendo para que serve notícia sensacionalista? Outra coisa, serve também para afastar as pessoas da verdade. Porque aí a pessoa diz: vamos ver se vai acontecer. Aí não acontece. Não veio os 3 dias escuros. E aí ele diz assim: se não aconteceu, então a Bíblia não é um livro sério. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Mas para o incrédulo que não conhece a Bíblia, ele acha que o que a pessoa postou está na Bíblia. E quando não acontece, ele diz assim: esse livro aí não é inspirado, não. Veja, esse tipo de coisa só serve para levar à descrença. Só serve para levar as pessoas para longe de Deus. Não aconteceu a Bíblia, então ela não é inspirada, ela não é um livro sério. E também acontece da pessoa dizer assim: eu não caio em outra, não. Eu já confiei nesse livro aí, agora não acredito mais, porque falaram isso e não aconteceu. Olha o perigo. E o pior de tudo é que esse tipo de notícia sensacionalista só leva as pessoas a esfriarem a fé. Porque aí quando não acontece, todo mundo entra assim naquele negócio, fica assim: não aconteceu, né? Aí as pessoas vão se afastando, se distanciando do que é de Deus, porque aquilo ali... Por isso, gente, nós temos que ter cuidado. Muito cuidado com notícias sensacionalistas. Vão matar 20 mil missionários essa noite na Índia. Vão tocar fogo em 200 igrejas na Índia. Porque tem gente presa no Afeganistão e vão matar hoje à noite. Cuidado com o sensacionalismo. Aparentou sensacionalismo, quase 100% de chance de que isso seja mentira. Pior, normalmente essas notícias vêm assim: um irmão de tal lugar, a missionária de não sei... que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Não chega assim: o pastor Cláudio aqui do distrito de Tapes passou essa mensagem. Não chega assim. Chega de alguém que a gente não sabe quem é. Desconfie, não caia nessa. E agora, para concluir, eu quero dizer só mais algumas coisas para você. Leia a Bíblia. Não perca seu tempo com outras coisas. Leia a Bíblia. É a palavra de Deus. Bíblia. Outra coisa.
Quer saber os eventos finais? Leia o livro Grande Conflito, especialmente capítulo 37, para você ver algumas coisas ali, tá? Leia o livro Eventos Finais, que é um resumo do Grande Conflito. Você quer saber a verdade? Vá onde tem a verdade. Não vá atrás de fonte de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Vá onde tem a verdade. E digo para você também o seguinte: quer conhecer as profecias do Apocalipse? Assista domingo, 7 da noite, o pastor Luiz Gonçalves na TV Novo Tempo. Domingo, 7 da noite. Tá lá, as revelações do Apocalipse. O livro da esperança. Para você conhecer o que de fato vai acontecer e não ficar caindo nessas conversas que rodam por aí. E também eu diria o seguinte: procure o ancião da sua igreja se você tiver dúvida de algum assunto. Procure o diretor do seu grupo. Procure o pastor. Não fique acreditando em qualquer coisa que roda por aí. E vou dizer mais para você. Nós deveríamos ler mais a Bíblia. Nós deveríamos ler mais o Espírito de Profecia. Grande Conflito, Eventos Finais e outros. Por isso, confie em Deus, leia a Bíblia e não se deixe enganar por ninguém. Vamos orar a Deus nesse momento? Feche seus olhos. Santo Deus, nós somos teu povo e não queremos ser enganados nesses últimos dias. Nos ajude a ler mais a tua palavra, a ler mais o Espírito de Profecia. Nos ajude a buscar nas melhores fontes a verdade e que a gente não se iluda com o erro. Nos ajude a levar essa verdade que um dia o Senhor nos deu para pessoas que estão sendo enganadas por tantos falsos profetas que existem no mundo. Por favor, Senhor, faça-nos estar firmes ao teu lado e livra-nos de todas essas mentiras. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Grande abraço para você. Nós nos vemos nas redes sociais. Com a graça de Deus, alguns lugares já estão se abrindo. Quem sabe dentro de algum tempo estaremos juntos novamente. Grande abraço. Fique com Deus.